A paz do Senhor, mais um Irradie Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração do Senhor para os nossos corações. Amém. Hoje eu convidei o Júlio Matos, Amém, para estar aqui, meu marido, que ele tem uma mensagem muito tremenda, um testemunho muito tremendo a respeito da saída dele da Michelin, uma empresa, uma multinacional onde ele trabalhou alguns anos atrás. E o tema da nossa mensagem, do vídeo de hoje é: não se trata de você. E esse testemunho que o Júlio vai trazer tem tudo a ver com esse tema. Não se trata de você. Então eu convido você agora a estar conosco aqui e vamos adorar a Deus. Amém. Com as nossas orações e com a mensagem que vem do coração dele direto para os nossos corações. Amém? A gente volta logo depois da vinheta. Então roda a vinheta. Roda. Amém. Júlio, vou pedir para você fazer essa oração. Eu sempre oro aqui antes de Amém. iniciar a live. Então, hoje eu vou deixar você com esse encargo. Amém. Amém? Amém. Então, amém. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te somos gratos por mais esta oportunidade de estarmos na Tua presença, Amém. de estarmos trazendo essa palavra, que seja o Teu Espírito Santo ministrando através dos nossos Em corações. nome de Jesus. E que almas sejam alcançadas para o Teu reino e que seja tudo para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor continue abençoando este canal, abençoando a Tua serva Angélica, que o Senhor venha dar prosperidade e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se trata de você. É o tema que nós vamos abordar hoje aqui. E eu quero ler a mensagem que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. E aí eu quero também trazer uma mensagem, uma passagem que se encontra em Jeremias, no capítulo 32, do verso 37 ao 42. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me tenham todos os dias, para seu bem e para o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Então aqui, em Mateus, nós temos os dois primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Semelhante a esse primeiro. Semelhante ao primeiro mandamento é amar ao próximo. Então esses são os dois maiores mandamentos. E depois nós temos essa passagem em Jeremias, que Deus aqui ele fala o quê? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí, para não ficar só no Antigo Testamento, onde Deus se apresenta como um Deus de um povo, eu quero também trazer a passagem que se encontra na primeira carta de Pedro, do capítulo 2, do verso 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo,
Não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Então aqui Pedro reforça essa passagem de Jeremias e várias outras passagens que nós temos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deixa eu acenar aqui para o pessoal. Cíntia, que entrou, minha irmã. A paz do Senhor, pessoal. A paz do Senhor. A paz. Então, tanto no Antigo, né, tanto num livro aqui do profeta Jeremias, quanto na primeira carta, né, de Pedro aqui, você tem Deus sendo citado como Deus de povo, Deus de nações. Deus, ele não é um Deus de indivíduos, ele não é um Deus assim particular, né? Nós temos a cultura de pegar Deus assim, tipo, e colocar numa caixinha, sabe? É o meu Deus, né? Tudo é meu, é para mim, olha para mim, como se Deus fosse Deus de indivíduos. Deus não é Deus de indivíduos, Deus é Deus de povos, de nações, né? Ele é Deus universal. Então, assim, tudo que o Senhor vem, muitas vezes, nos prometer ou nos trazer, não se trata de nós apenas, né? Por isso o título aqui, não se trata de você, não se trata de nós, mas se trata de algo que está por trás, de algo que Deus tem, que é muito maior do que nós, muito maior, né? Então, eu quero deixar claro nessa introdução a questão do Deus, né, de povos, um Deus de nação, né? Ele não é um Deus individual. E nós aqui, principalmente aqui no Brasil, que nós somos uma nação que infelizmente temos o patriotismo muito embaixo. Agora, né, ele está sendo elevado, agora o patriotismo brasileiro está renascendo, né, ou ressuscitando, se é que pode se dizer assim, mas nós nunca fomos um povo como os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles colocam, né, eles têm prazer, alegria em pendurar a bandeira, né, do país nas suas casas. Se você passa no Israel também, em Israel você vê a estrela de Davi, você vê também a bandeira de Israel, você vê assim eles exibindo o símbolo da nação. Eles fazem isso com muito orgulho, por quê? Por causa do patriotismo, né? E aí lá eles têm essa coisa de um Deus mais de povo, né? Então o judeu ele sabe que o Deus é um Deus de povo. E nós perdemos muito isso aqui. Quando a gente perde o patriotismo, a gente leva isso para o espiritual também. A gente leva isso para o espiritual. A gente tem um Deus o quê? Particular. Um Deus meu, que eu botei numa caixinha, ele está ali para olhar para a minha vida e resolver os meus problemas e atender as minhas necessidades. Exatamente, Júlio, as minhas necessidades. Você não pensa quanto nação que Deus está aqui para atender a necessidade do povo, da nação brasileira, né? E o Júlio ele tem um testemunho muito tremendo a respeito disso, desse Deus, né, que mais do que preocupado com indivíduos, ele está preocupado com povos, né? E ele faz muitas vezes na vida do indivíduo para gerar para povos aquilo ali, né? Para gerar uma consequência, para alcançar algo para todo um povo. E eu gostaria muito que o Júlio desse esse testemunho sobre a saída dele da Michelin, né? Uma empresa, uma multinacional que ele trabalhou há muitos anos atrás, e Deus pediu, né? Foi uma ordem de Deus que ele saísse dessa empresa. E aí agora eu vou passar para ele para que ele entre. Deixa eu assinar aqui para Beatriz, minha sobrinha. Beijinho, Vitória. Paz do Senhor. A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Então eu vou passar aqui para o Júlio para ele dar esse testemunho de como é que foi, Júlio, como é que se deu essa saída da Michelin? O que aconteceu para você decidir assim, né? Pedir demissão? Conta aí pra gente. Então, para a gente entender a dimensão do que aconteceu, a Michelin foi o meu primeiro emprego, né? Gente, eu vou deixar mais aqui focado para ele, tá? Aí o pessoal vai reclamar. Vai não. Mas a Michelin foi o meu primeiro emprego, né? Eu entrei com 24 anos na empresa, logo após eu ter me formado.
E fiquei 16 anos nessa empresa. A gente costumava brincar lá na Michelin, que a empresa não se chamava Michelin, se chamava Michelin. Tamanho o cuidado que ela tinha com os funcionários, com os benefícios que eram dados, enfim. E quando nós nos convertemos, isso foi em 1994. Quando nós nos convertemos, nós já estávamos aqui em Maricá, onde a gente reside, e eu trabalhava em Campo Grande, né, que é um bairro do Rio. E eu vinha para Maricá somente aos finais de semana. Eu vinha na sexta-feira, ficava sábado, domingo, no final do dia ou na segunda-feira de madrugada, saía daqui de Maricá para ir para Michelin. E isso era uma coisa que era para ser temporária, porque quando nós viemos de Porto Alegre para o Rio, a nossa intenção era morar ali pelo Recreio, Barra, enfim, procurar alguma coisa por ali. Mas como nós já tínhamos um imóvel aqui em Maricá, nós decidimos, vamos primeiro lá para a casa que está fechada, está pronta, e aí a gente procura um imóvel com calma, né? Então, uma coisa que era para ser temporária acabou se estendendo por 5 anos. E aí ficou meio que insustentável aquela situação de eu ficar vindo só final de semana e Angélica e André aqui em Maricá. E aí, uma vez convertidos, nós entendemos que isso não era a situação ideal. E passamos a orar para saber o que Deus iria direcionar. Se era para eu vir para Maricá, se era para Angélica e André irem para o Rio. Então, nós passamos a orar. Então, eu, nessa época, né, recém-convertido, a gente está buscando bastante. Eu chegava em casa, era por volta das 7 horas, tomava um banho, lanchava e ia meditar na palavra. Às vezes eu ia até 11, 11h30, sabendo que no dia seguinte ia acordar bem cedo, mas você entra tão ali na palavra, né, tão gostoso que você vai meditando, vai orando, enfim. E Deus vai falando com você, vai ministrando. E você vê, só um minutinho, boa, Júlio, né? Ele ficava sozinho lá, e aí ele buscava mais. E eu acabava ficando sozinha aqui, eu buscava mais também. É verdade. Aí quando a gente está junto, aí em vez de buscar, vai pro Netflix, entendeu? Então não pode, né? Casal tem que orar junto, tem que jejuar junto, tem que buscar junto, né? Muitas vezes a gente acaba, quando estamos distanciados, ou viajando, ou no caso, né, morávamos assim, né? Ficava final de semana lá, final de semana cá, você acaba buscando mais. Mas a gente tem que vigiar para buscar junto quanto casal. Amém? Exatamente. E não um numa casa, outro na outra. Né? De preferência na mesma casa, ajoelhado, cada um na ponta da cama. Exatamente. Amém? E numa dessas orações, né, eu meditando no livro de Hebreus e pedindo uma resposta do Senhor com relação a essa nossa situação, ele me deu uma palavra que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, verso 8, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. E na sequência ele me deu Hebreus 12, capítulo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? E quando eu li essas palavras, o Espírito Santo ministrou no meu coração que era para eu vir para Maricá. E vir para Maricá significava deixar aquele emprego, né? Um emprego que eu já estava há 16 anos, já estava evoluindo na carreira. Inclusive, quando nós estávamos orando na casa do irmão Dalton e da irmã Cíntia, né? A equipe Semeando Vida, né, através da qual eu fui alcançado, né? Amém. O profeta Eduardo, ele fez uma profecia com relação até ao meu trabalho, dizendo que eu ia ser promovido. Não sei se você lembra disso. Lembro. Né? Lembro. E de fato, 2 meses depois, eu recebi uma promoção, né? E eles dão um título interno na Michelin de cadre, que é um título que eles concedem a 5% dos funcionários a nível mundial. Na verdade, quem havia dito isso também foi a irmã Mariana. A irmã Mariana também havia dito isso, mas ficou mais guardado no meu coração. Quer dizer, foram 2 profetas. O que hoje é o pastor Eduardo, né? Isso.
E que, inclusive, uma hora eu vou trazer aqui para dar o testemunho da conversão dele. Ele é ex-satanista. É. E ele tinha dado, Deus falou através dele que eu ia receber essa promoção, eu recebi essa promoção, né? Aí foi já um cargo de executivo da empresa, né? Um executivo de nível iniciante, né? Como executivo. Mas enfim, e pouco tempo depois eu recebo essa palavra, né? Mas a gente está tão assim alicerçado na palavra, isso é importante porque quando nós nos convertemos numa casa de cristãos autênticos, né? Glória Irmão a Deus. Dalton, irmã Cíntia, né? Então a gente foi muito alimentado pela palavra. Depois nós fomos congregar numa igreja no Rio, onde nós estávamos sob a liderança do pastor Naim, também um homem de Deus, com muita palavra. Então a gente se encheu muito da palavra, do Espírito Santo, né? Então a gente realmente estava bem alicerçado, porque você sair de uma empresa, né? Depois de 16 anos, né? E partir sem saber para onde você vai, aqui estou falando no sentido mais global. Eu sabia que eu estava vindo para Maricá, mas o que eu ia fazer em Maricá? Maricá, se a gente comparar, hoje a cidade até está mais, né? Existem mais opções, mas não se compara com o Rio de Janeiro, né? Então, eu sabia que eu ia vir para Maricá, mas não sabia o que eu ia fazer aqui a nível de emprego. O Senhor tinha acabado de me dar, né, aquela promoção e eu tinha recebido essa palavra. Então, na hora, eu até chorei bastante quando eu li essa palavra, né? Porque a gente, como eu falei aqui, eu estava numa empresa mãe, né? A mãe Xelan, realmente cuidava muito bem dos funcionários. E a primeira coisa que eu orei para o Senhor, para mim não tem problema nenhum, mas que o Senhor fale com a Angélica também, né? Então essa foi a minha oração, que Ele falasse com a Angélica também. E quando eu cheguei no final de semana aqui em Maricá, né, eu falei, Angélica, o Senhor já deu uma resposta com relação à nossa situação, né? De eu estar lá no Rio e vocês aqui. Já deu já. Então é para eu vir para Maricá. Legal. Eu falei, não, mas é para sair da empresa. É o que o Senhor ministrou no meu coração, que é para sair da empresa. Aí ela ficou, né? Conta aí como é que você ficou. Até porque, gente, eu não trabalhava naquela ocasião, tá? Eu estava só de mãe mesmo, né? Não trabalhava naquele período, estava sem trabalhar. E aí eu fiquei, meu Deus, será que Deus está falando com esse homem mesmo? Não é possível. E até eu comecei a orar para Deus falar comigo e testificar, né? Exatamente. E aí, bom, já sabendo qual era a posição de Deus já tinha falado comigo, mas ainda não tinha falado com a Angélica, né? Eu que tinha falado com ela, e eu orando para o Senhor para que o Senhor viesse a falar com ela. Então passou uma semana, passou 2, passou 3, quando passa mais ou menos ali, chegando a um mês, eu me lembro muito bem que eu estava numa sexta-feira, eu tinha saído cedo da empresa, cheguei aqui, eu acho que na parte da manhã, enfim, e à tarde eu fui num mercado que tem próximo aqui de casa, e aí fiz as compras ali e tudo, e quando eu estou saindo do mercado, voltando para casa, o Espírito Santo veio e falou assim, olha, você tem que sair. E você vai sair agora, na segunda-feira você vai lá e vai pedir a demissão. Eu falei, amém. Aí ele ministrou no meu coração. A palavra que eu te dei foi uma palavra em que eu te botei na posição de Abraão. E quando eu falei com Abraão. Eu não falei com Sara. Eu falei com Abraão. Então eu não vou falar com ela. Eu falei, amém. Então tá. Nessa época a gente não estava congregando numa igreja, mas nós fazíamos escola dominical, culto, consagração, tudo aqui em casa, eu, ela e André. E no sábado, né, isso foi numa sexta-feira, eu falei, olha, então amanhã na consagração, isso eu com o Senhor, no secreto. Então amanhã, de manhã, né, depois da consagração, eu vou falar para a Angélica que na segunda-feira eu vou estar pedindo demissão da empresa. E assim eu fiz. Quando foi no sábado, a gente fez aqui as orações, louvor, e no final eu falei, olha, Deus falou que é para eu... Aliás, eu falei assim, olha, tem uma coisa para te falar. Sim. Aí você falou assim, eu também tenho. Eu também tenho. Mas por que você também tinha? Porque nesse mesmo momento em que ele saiu para ir no mercado, né, eu também fui orar. E aí eu coloquei para o Senhor, testifica, ele está esperando que eu apoie, né? Que eu concorde com ele, com a saída. Ele estava esperando o meu apoio, era uma decisão séria, ia impactar toda a família. Então eu falei, Senhor,
fala o meu coração. E aí Deus falou, eu chamei ele em que posição? Qual foi a palavra que eu dei para ele? Eu, Abraão. E você então é quem? Aí eu, Sara. Aí o Senhor, eu falei alguma coisa com Sara? Aí eu, não. E o que Sara fez? Aí eu, obedeceu a ele. Então, obedeça o seu marido. Simples assim. Essa foi a resposta que Deus me deu. Não vou falar com você porque o meu negócio não é com você, é com ele. Então veja como é que é o Espírito Santo, né? Ele falou ao mesmo tempo comigo e com a Angélica exatamente a mesma palavra, ministrou a mesma situação, né? A posição de Abraão lá no mercado e eu e de aqui. Sara. E aí ficou aquele negócio, não, fala para você primeiro. Eu falei, olha, eu estive ontem vindo no mercado, Deus ministrou no meu coração e falou que eu estou na posição de Abraão, que eu que tenho que tomar essa decisão. Aí a Angélica começou a chorar, né? Porque aí ela viu ali, né, que era uma coisa de Deus. Porque até então ela estava tão preocupada, achando que podia ser uma decisão minha, né, na carne e tudo, e muito aflita com toda essa situação, né, de sair de uma empresa. E a partir daquele dia, o Senhor acalmou o coração dela, né? Porque quando o Espírito Santo ministra ao nosso coração, seja o que for, ele traz paz, né? Porque ele traz a certeza, traz a segurança. Então, a paz invade o teu coração. Então, apesar de a gente estar, né? Eu falo a gente porque era uma decisão realmente familiar, deixando ali essa empresa, né? Nós estávamos bastante tranquilos, com o coração em paz, confiando em Deus, né, e com muita fé. Inclusive, essa palavra de Hebreus 11, né, se a gente pegar o título, ela fala justamente, a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. O primeiro versículo, inclusive, é um versículo bastante pregado nas igrejas, né, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, aqui em Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar dessa natureza, da natureza da fé. E esse versículo 1, né, ele diz que é uma fé que crê nessas realidades espirituais. Se a gente avançar um pouquinho e for no versículo 4, vai falar de uma fé que leva à justiça, né? Ele cita aqui Abel, né, que alcançou o testemunho de que era justo. Uma fé que crê na sua bondade, no versículo 6, versículo 7, que tem confiança na sua palavra, e o 8, que foi por onde o Senhor ministrou o meu coração, né? Uma fé que obedece, porque ele fala aqui, Abraão sendo chamado, obedeceu, né? E ele estava com pressa, né? Ele tinha coisas a fazer, né? Exatamente. E quando eu vinha do mercado para cá, o Espírito Santo falou que, olha, você vai sair na segunda-feira, porque tem muitos movimentos que eu preciso fazer. E eu não estou fazendo porque você não se decidiu, não tomou a atitude. Decidir eu já tinha decidido, né? Mas não tinha tomado a atitude. É igual aquela história do sapo na árvore. Não sei se vocês conhecem, né? Tinham 4 sapos na árvore. 3 decidiram pular. Quantos ficaram na árvore? Você respondeu? Errou. Ficaram 4, porque 3 decidiram, mas não pularam. Então, decidir é uma coisa. Agir é outra. Então eu já tinha decidido no meu coração porque eu sabia que foi Deus que tinha falado, mas eu não tinha tido a atitude. Então naquele dia o Senhor ministrou e disse que haveria muitos movimentos que eu ia fazer. Eu falei, pô, ótimo. Tá aí, ó, eu estou partindo para um lugar que eu não sei onde é que é, né? Parti sem saber para onde ia, mas o Senhor já está movimentando. Eu sei que tem agora aqui o Comperge, ele vai abrir uma porta para mim lá. Pô, beleza, o Senhor já está movimentando as coisas para mim. Essas movimentações que ele falou que tinha para fazer, você achou que era para você, era pra mim. que era aí vai cair algo muito naquilo que ele ia fazer para você. Exatamente. Aí vai cair muito naquilo que você falou na sua introdução. Da nossa mensagem, né? não Deus se trata de você. Deus não é um Deus individual, ele é um Deus do coletivo, mas isso a gente foi entender um pouco depois, né? Então o que acontece? Então ali na segunda-feira eu fui lá com o meu chefe, que também era, agora ele estava recém-convertido, expliquei para ele da minha decisão, ele entendeu porque ele já tinha, ele agora servia também ao Senhor, então entendia a minha atitude. E ele perguntou, você já conversou isso aí com alguém? Eu falei, olha, não conversei com ninguém, você é o primeiro, então ó, fica só entre a gente, que eu vou conversar com o diretor e depois a gente conversa. E aí, passado uma semana, eu trabalho normalmente, ele veio falar comigo, olha, eu já conversei lá com o Nubo Assum, que era o diretor à época, né? E
ele não entendeu muito bem, está achando que você está indo para a concorrência e tudo. Bom, Júlio, você sabe que eles não vão entender muito. Eu falei, não, tranquilo. Mas ele perguntou se você poderia ficar um tempo necessário para a gente colocar alguém na sua posição. Eu falei, não, não tem problema nenhum. Vou ficar o tempo que for necessário, né? E aí ele falou assim, não, então tá tudo ajustado. E outra coisa, e aí que a gente viu que Deus estava realmente ali trabalhando, né? Porque ele falou, você não vai precisar se demitir, a empresa vai te demitir, né? Pelo histórico que você tem dentro da empresa, pelo tempo. Então a Michelin demitiu e eu saí com todos os direitos. Né? Coisa tremenda. Olha como Deus honra quando a gente obedece, né? Então, assim, eu tive que esperar um mês para que a Michelin decidisse quem iria entrar na minha posição, porque era uma posição que realmente demandava de alguém com aquelas qualificações. E aí, bom, as coisas foram decididas. Eu sabia só quem viria para o meu lugar, porque eles até perguntaram, o que você acha? Você aprova? Não sei o quê. Eu falei, não, perfeito, a pessoa está preparada, é ela mesma. E aí um dia, eu sentei com um outro colega meu, né? E ele falou assim, Julião, vem cá que nós vamos preparar a nota da tua saída. Eu falei, vamos fazer junto. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Nota da saída é porque tem que dar uma nota, né, na empresa da saída dele, tem que divulgar, né, a sua Exatamente. saída. E aí eu ajudei ele a fazer essa nota, né? Aí a gente vai fazendo, para o seu lugar vai vir o Marcelo, para o lugar do Marcelo, que está lá em São Paulo, vai vir o Braga, né, que está em Fortaleza. Aí a gente foi montando aquela movimentação toda. Daqui a pouco, no meio da nota, ele falou assim, parou assim, pô, caramba, tá vendo só, Julião? Quantos movimentos foram feitos só por causa da sua saída? Aí ali o Espírito Santo falou comigo, olha, aqueles movimentos que eu falei com você lá no mercado, não tinha nada a ver com você não, tá? Não. Era para essas pessoas aqui. E aí Deus foi tão tremendo que ele pegou, por exemplo, o Marcelo estava em São Paulo, já tinha trabalhado no setor de formação, que é onde eu estava, né, de treinamento, e ele sempre almejou estar naquela posição. Então, o Marcelo foi justamente colocado na posição que eu estava. Para o lugar do Marcelo, que estava em São Paulo, tinha um gerente que era novo, né? Tinha sido mais ou menos, tinha um ano de gerência. E ele queria muito pegar um mercado mais desafiador, né? Mais forte, mais importante. A Michelin pegou ele lá de Fortaleza, jogou ele para São Paulo, que é um mercado mais difícil, né? Então ele, adorou. Desafio maior. Exatamente. Ele estava em Fortaleza, foi para São Paulo. Para Fortaleza veio um gerente de Recife, que era natural de Fortaleza, já estava para se aposentar, queria muito estar em Fortaleza. Michelin botou ele em Fortaleza. Então ele saiu do Recife. Para o Recife veio um outro colega nosso, que a esposa precisava fazer um MBA em Recife. Parece que tinha ganhado uma bolsa, alguma coisa assim. A Michelin colocou ele lá em Recife. A esposa dele pôde fazer o MBA dela lá em Recife. Então, todos os movimentos, no total foram 10 movimentos que foram feitos, cada um foi abençoado, assim, uma coisa sobrenatural. Todos tinham a necessidade de estar naquele lugar. E o que mais chamou a atenção, e isso aí realmente vê que era Deus movimentando mesmo, foi o último movimento, né, que era de um técnico comercial, né, que estava há um ano na empresa. Ele tinha até passado lá por mim, né, um ano atrás. A gente fez o treinamento dele e tudo. Era uma pessoa que estava sendo evangelizado nessa época que ele entrou na Michelin, porque dentro da equipe que estava sendo formada lá no nosso setor, tinha um presbítero. E esse presbítero estava pregando muito a palavra para ele. E ele já estava sensível à palavra, né, estava ouvindo, Deus estava trabalhando no coração. Enfim, passou os 4 meses de treinamento, ele foi mandado para Belém e lá ficou. Aí foi justamente a época de férias. Ele saiu de Belém, foi para Minas, né, para Belo Horizonte, e na volta a esposa não quis voltar. Falou, não vou voltar para Belém. Imagina, porque eu não gostei daquela cidade, eu vou ficar aqui, não sei o que. Ele entrou em desespero, porque já estava um ano na empresa, estava indo bem, estava gostando, né? Uma empresa muito boa. E aí o que ele fez? Lembrou do Xavier, que estava evangelizando ele há um ano atrás. Ligou para o Xavier e falou assim, Xavier, ora aí por mim, porque estou aqui numa situação que eu não sei se a minha esposa realmente não vier, eu vou ter que deixar a empresa, porque, lógico, eu não vou
largar a família. Vou ter que sair da Michelin e voltar para Belo Horizonte, porque ela ficou lá. Eu estou sozinho aqui em Belém. Isso foi uma semana antes da nota sair. A nota, quando saiu, a última posição pegou esse camarada que estava em Belém e jogou ele lá para Belo Horizonte. Então eu costumo falar para a Angélica, se esse camarada não se converteu, né, porque ligou para o Xavier que estava evangelizando ele há um ano atrás, né, pediu uma oração, em uma semana Deus pega e joga ele de Belém para Belo Horizonte, se ele não se converteu, eu não sei mais o que ele precisa Deus fazer na vida dele, né? Então a gente queria assim que ele tenha se convertido, né? E ali a gente entendeu que todas aquelas movimentações não se tratava de mim, não se tratava da Angélica, não se tratava da gente aqui, mas o bem de um coletivo, né? E principalmente porque nós cremos, ele tinha uma obra na vida daquele último lá. Daquele último, né? Com certeza. Esse com certeza. Né? Que orou, né? Aliás, que vinha sendo evangelizado há um ano atrás, que pediu uma oração e que foi atendido prontamente pelo Senhor, né? Sim. Então Deus é tremendo, mas precisou o quê? De uma obediência. Obediência. E eu quero rapidinho, Júlio, trazer uma passagem, né, que está em Gênesis. Eu até me emocionei aqui, gente, porque é muito tremendo, né? Você vê o agir de Deus na sua vida e é aquilo que eu falei, achando que se trata de você, mas se trata de algo muito maior que está no coração de Deus, né? Em Gênesis 15, de 1 a 6, nós temos: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Gente, isso é coisa muito linda, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Agora vamos lá no livro de Esther, no Esther, capítulo 4, 14 a 16. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susan, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém. E aí nós temos agora a passagem que se encontra em Gênesis 41, 28, 45. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura. Isso aqui, gente, foi a interpretação por José do sonho de Faraó no Egito, quando José estava, cativo lá no Egito. Lembra? Ele foi vendido pelos irmãos como escravo e foi parar no Egito. E aqui ele vai interpretar o sonho de Faraó. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. Isso é José dizendo: o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus.
e Deus se apressa a fazê-la. Olha, Deus não se apressou, não mandou ele, anda, vai lá e resolve essa situação que eu tenho coisas a fazer, movimentos a fazer, né? Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o vestiu de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no 2º carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E aí, um último versículo que eu quero ler está em Gênesis 42, dos versos 1 a 3. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos. Jacó, para quem não sabe, é o pai de José, tá? Que achava que José estava morto. Até então, para Jacó, o seu filho estava morto. Ele não sabia que José estava no Egito, né? Os filhos, quando retornaram e venderam o irmão, disseram que José estava morto. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Então, o que o Júlio falou aqui, né? Que o que Deus deu a ordem para ele, porque tinha movimentos para fazer, né? Foram assim 10 movimentos. Um homem deixou um cargo e 10 pessoas foram abençoadas porque foram promovidas. Cada uma foi sendo promovida, né? Porque conforme um subia, aquele cargo vagava. E aí, a maior promoção estava no final. E a maior promoção no final. Um homem que pede uma oração é promovido ao reino de Deus. E na semana seguinte é transferido para onde precisava ir. E aí o que a gente vê aqui? Quando Deus promete Isaac a Abraão, Deus não está fazendo uma promessa a Abraão como um deusinho particular que Abraão colocou numa caixinha, é o deusinho dele. Não. Deus tinha em mente. O que Deus fala aqui? Olha para o céu, conta as estrelas, você pode contar. Olha o que Deus tinha em mente. Deus tinha em mente criar uma nação, um povo, porque Deus é Deus de povo, Deus de nação. Era isso que ele tinha em mente quando prometeu a Abraão que daria um filho. Então ele ali concede uma promessa, faz uma promessa a Abraão, certo? Concede o desejo do coração de Abraão, mas não só por Abraão. Ele tinha algo muito maior do que um filho a Abraão. Dali foi gerada uma nação, um povo, né? E aí se a gente vai lá em Esther se torna o quê? Rainha. Naquele tempo, né, Assuero, um rei persa, governava, né, aquele local.
E aqueles homens, aquele povo agora, os judeus, eles estavam sob ameaça. Sobre ameaça. E aí quem está lá? Quem foi colocada como rainha? Quem foi escolhida para ser rainha da Pérsia? Esther, uma judia. Uma judia. E aí chegou ao conhecimento dela que o povo iria perecer, né? E aí eu acho muito tremendo porque Mardoqueu, seu primo, diz o seguinte a ela. Cadê? Ó. Quem sabe, olha o que ele fala para ela. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem sabe se você não foi posta aí para isso? Você tá vendo? Então não foi. Ela não se tornou rainha, Deus não abençoou ela, porque amava apenas ela e não queria que ela fosse parar naquele harém, no segundo harém do rei, e ficasse lá esquecida. Mas Deus tinha algo que passava pela vida dela para o povo, né? Deus tinha algo para Abraão que passava pela vida dele para gerar uma nação. E através da vida de Esther, e algo muito tremendo, tá? Esther não só orou, porque as pessoas gostam muito de espiritualizar as coisas, né? Ah, não, eu não vou me envolver nisso, não vou fazer isso, não, isso aqui é política, eu não me envolvo, eu vou cuidar das coisas de Deus. Olha, glória a Deus que Esther não pensava dessa forma. Glória a Deus que Esther, além de orar e jejuar, ela foi lá diante do rei. Se perecer, perecerei. Ela teve uma atitude também, ela não ficou só orando. Ela teve uma atitude, né? Então, isso é muito tremendo. E hoje a gente fica, não, eu vou orar e Deus vai resolver. Esther podia ter orado, jejuado e deixado Deus resolver, não é? Não é? Glória a Deus que ainda existem homens e mulheres corajosos nesse mundo que, além de orar e jejuar, tomam atitude, se posicionam diante das coisas que estão acontecendo. Isso é muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E então Esther se posicionou. E outra coisa foi José. Olha só, José foi parar como escravo no Egito, né? E aí Deus vai lá e dá a interpretação do sonho e coloca ele como de escravo. Gente, ele acordou escravo, ele dormiu escravo e acordou governador. Foi assim, desse jeito, tá bom? Quando ele foi diante de Faraó e interpretou o sonho, ele era escravo. Tá? E saiu diante de Faraó com um anel no dedo como governador do Egito. E as pessoas ainda duvidam que há um Deus sobre a face da terra, né? E aí o que acontece? Por que José se tornou governador do Egito? Olha o que o pai dele fala aqui. Olha o que o pai dele fala. Para que vivamos e não morramos. Olha só. Um livramento que Deus deu ao todo o povo judeu, a toda a descendência de Jacó, através da vida de José. Então, o governo chegou ali, o anel chegou no dedo de José, passou pelo dedo dele, porque era para o povo. Era para que o povo não morresse de fome, né? Então, olha quantas coisas Deus faz através das nossas vidas, que a gente acha que é para nós, né? E é aquilo que eu falei aqui, não se trata de você, não se trata de nós. Se trata de algo muito maior que Deus tem para fazer e que passa pelas nossas vidas. Passa pela vida daqueles que obedecem. Aqueles, né, que não estão preocupados como Esther, se vão perecer. Se tem que enfrentar reis, né, para fazer o que é correto, para se posicionar diante daquilo que é correto, né? Então ali se posiciona. José se posicionou, foi lá e interpretou o sonho de Faraó. Faraó podia ter duvidado, podia ter achado um absurdo, encarcerado ele, mandado matar, esse profeta não é de nada, mas não, foi lá e se posicionou. É para fazer isso aqui, né? E todos esses homens e mulheres na Bíblia, como Ruth também, né? Olha só o que aconteceu na vida do Ruth. Foi escolhida, né? Se tornou esposa de Boaz. A descendência nela faz parte da árvore genealógica de Jesus. Quer dizer, a descendência, aquilo que Deus tinha lá na frente, que era Jesus, passou pela vida de Ruth, passou pela vida de Boaz. Olha que coisa tremenda. Então, esse é o Deus que nós servimos, amém, né, Júlio? Então, eu queria trazer essas mensagens aqui justamente para respaldar biblicamente isso que aconteceu com o Júlio, isso que aconteceu lá na empresa, coisas que acontecem através das nossas vidas
para alcançar o E outro. coisas que a gente nem sabe que eventualmente aconteceram, né? Porque depois conversando com os meus amigos lá, toda a equipe comercial recebeu aumento salarial. Porque na cabeça do diretor eu tinha saído por conta disso. Então todo mundo recebeu aumento salarial na empresa, né? Olha, além de ser promovido, receberam aumento salarial. Aí toda a equipe, toda a a força de vendas. Toda a força de vendas. Principalmente os gerentes. E também alguns amigos me falaram que muitas pessoas lá dentro da Michelin, acho que trabalhavam mais no escritório central, né? Pensaram assim, o que eles estavam fazendo lá na Michelin, né? Será que eles estavam felizes ou não, né? Então serviu de testemunho para essa nuvem de testemunhos que ali estavam, né? Agora, Até porque foi algo repentino, né? O Júlio até então nunca tinha se queixado de nada, a empresa realmente era boa, então foi muito repentino. Ninguém entendeu nada, Ninguém entendeu nada, né? Da noite pro dia, o cara chega aqui e pede demissão, um monte de gente, né? Porque quando Deus fala é assim, quando Deus fala é aquilo que eu canso de falar aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Agora, o versículo central de Hebreus 11 fala o quê? Né? Para mim é o versículo central ali. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé e obediência, elas são inseparáveis. Não existe fé sem obediência, né? Elas andam juntas, são inseparáveis. Agora, é fácil obedecer? Não é fácil. Quando a gente pega aqui Hebreus 12, né, no versículo primeiro que eu li para vocês, né, para a gente correr com paciência a carreira que nos está proposta, no versículo 2 ele fala o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Jesus, ele perseverou em obediência. Né? Em obediência. E se voltar no Hebreus 11, capítulo 15, fala assim, ó, e se na verdade se lembrassem daquela cidade de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Quantas vezes vinha na minha mente e falei, não, tem que voltar. Eu tenho que voltar. E mais na hora o Espírito Santo vinha ministrar, eu orava, não, isso vai sair da minha cabeça, não vou voltar, Deus mandou sair. Mas é difícil, entendeu? Por isso que a gente tem que olhar para Jesus, mas não é fácil, né? Porque muitas vezes a obediência, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a obediência, como falou uma vez a irmã Zeni, a obediência já é o próprio sacrifício, né? E eu me lembro muito bem, quando eu saí, eu falei, puxa, agora não tem nem recurso. Uma coisa que me deixou muito triste foi não poder proporcionar para a minha família o que eu proporcionava antes, né? Então eu olhava ali o André estava fazendo o 2º grau, né? Estava cursando o inglês, eu queria botar ele num curso melhor de inglês, não podia, era ali que ele ficava. Então isso me deixou muito triste. Eu cheguei até a orar, Senhor, puxa, eu tive uma boa formação de inglês, hoje eu não falo nada de inglês. Teve uma boa formação de inglês, não fala nada de inglês. Uma excelente formação de inglês, na cultura inglesa, estudei vários anos, não pratiquei. Né? Então é igual aquele que ouve a palavra e não pratica. Não pratica. Né? Então o que acontece? Mas eu fiquei com o meu coração triste, orava até para o Senhor, puxa, eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas de inglês, agora não vou poder proporcionar isso para o meu filho. Ele com 17 anos já estava fluente em inglês. Olha como é que Deus faz. Deus faz. Né? E se formou numa universidade na Europa, agora, recentemente, né? Ficou 3 anos no Canadá, 2 anos lá na Espanha, está lá ainda, né? Acabou de se formar. Será que se eu tivesse na Michelin, ele teria tido esse nível de formação? Aqui a gente, na condição que a gente está, que é diferente do quando eu estava na empresa, é uma condição muitíssimo diferente. Mas Deus fez. Mas Deus fez. Porque não foi a gente. É o contrário. Era mais provável, a nosso ponto de vista e na nossa visão e entendimento, ele está se formando do jeito que está quando ele estava na Michelin, ele estando na Michelin, do que na real situação. Exatamente. Na real situação era um pouco provável isso, né? Mas se Deus transforma um escravo da noite para o dia em governador do Egito, mandando em toda a terra, porque naquela época o Egito era uma potência, o que é dar uma formação para um filho de alguém que obedeceu? Exatamente. Então aquela minha preocupação, Deus respondeu dessa forma, né? Dando uma formação de alto nível para o André, né? Então a gente vê que realmente assim Deus, ele é fiel, né? Aqueles que obedecem a sua palavra, Amém. as suas ordenanças, e isso nos motiva a perseverar, né? Olhar para Jesus e permanecer em obediência, né? Perseverar
em obediência a Sim. Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Aquele período que José passou como escravo, né, deve ter sido muito difícil. Mas no momento em que ele viu a família chegando e que ele poderia suprir toda a família, dar tudo aquilo que a família necessitava para que não morresse. Olha, gente, Jacó era um homem rico, tá? Jacó tinha ouro, tinha prata, mas não adianta ter ouro e prata se não tem comida para comprar. Ninguém come ouro e prata, a gente come comida, né? Então, assim, ele tinha ouro e prata, mas não havia comida. Então, quando ele chegou lá, imagine a alegria de José de poder fazer aquilo. Você acha que José lembrou dos tempos de escravo, dos tempos que ele passou, das dificuldades que ele passou? Ele só viu que tudo valeu a pena, tudo que ele tinha passado tinha valido a pena. A mesma coisa nós, as dificuldades que passamos com a saída da empresa, né, as dificuldades financeiras que enfrentamos, muitas pessoas até nos ajudando ao longo desse percurso, não foram fáceis. Mas agora, no dia 11, ver nosso filho formado, glória a Deus, né? Ver ele formado, eu aqui me desidratei de tanto chorar, vendo ele se formar, a gente diz a mesma coisa, valeu a pena. Valeu a pena obedecer, né? Porque a gente sabe que a colheita é muito superior. E Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Ele está trabalhando nos nossos corações, né? Sim. Então, sempre quando eu me converti, eu falei para Deus, Senhor, eu quero alcançar, me espelhar em Jesus, alcançar o seu caráter, né? Tirar a minha individualidade, né? E ter o caráter de Deus, de Jesus. Então, que o Senhor faça o que for necessário para que eu possa alcançar isso. E Deus está trabalhando, né? Você vê que eu era tão individualista que quando Deus falou que tinha movimento para fazer, eu pensei logo em quem? Em mim mesmo. Mas é porque a gente acha que Deus sempre vai fazer por nós, pessoas, né? E nesse caminho, né, que a gente está atravessando, ainda estamos atravessando, né? Eu tenho aprendido muito, né? Porque eu sempre tive numa posição em que nunca precisei de ajuda de ninguém, né? Nasci numa família tranquila, sempre tive de tudo, mas agora Deus está trabalhando de forma diferente, né? Poxa, então tudo que a gente conseguiu alcançar, tivemos ajuda de irmãos, de pessoas que nem cristãs são, família, mas que são amigos da família, né? Então tudo isso vem para trabalhar, né? Nos nossos corações, principalmente no meu coração. Então eu sei que é Deus trabalhando, dando crescimento, ensinando, formando o caráter de Cristo em nós, né? Coisa que não é fácil, né? A gente pede para o Senhor trabalhar nos nossos corações, formar esse caráter. Aí ele manda situações, mas quando vem as situações, não é fácil. Não é fácil. Por isso que, e essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, né? Que Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Amém. Gente, espera aí um minutinho. Letícia? A Letícia pediu para ter alguém que participação queria especial, né? E aí eu falei, olha, então você participa no final, porque, né, a tela é pequenininha, se fosse na horizontal, né, como é no YouTube, é uma maravilha, mas aqui no Instagram a tela fica assim. Senta aqui. Essa é a Letícia, né? Eita! Oi, gente! De pijama. Já tá de noite. É verdade. Então a Letícia veio porque a gente precisa pedir pro pessoal fazer o quê, Letícia? Se inscrever, dar o like, compartilhar e clicar no sininho para receber todas as notificações. Todinha. E deixa também o quê? Um comentário. Vamos deixar comentário também. Bonito, tá, gente? Tem que ser bonito. Tem que ser assim, ó. Maravilhoso, lindo vídeo. Amei a Letícia. Desse jeito, pacotinho? Completo. Amém. E esse aqui foi o que, Letícia? Mais um Irradiando Saúde? De dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. A família Matos deseja a todos uma boa noite, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Amém. Né, Letícia? Sim. Beijo pro pessoal. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tchau.